Tá. E agora a segunda pergunta. Acabei de me endividar. Assim, acabei de me endividar, não. Vamos lá. Você trabalhava, não é muito o meu mundo, mas enfim, você trabalha numa empresa, né, com carteira assinada, e você ganha, sei lá, 3 mil reais, 4 mil reais. E você tem de despesa na tua casa 3 mil reais. Isso, vamos lá, início de 2019. Empresas geralmente não ficam dando aumento toda hora. Então a pessoa, obviamente, fica com um salário preso ali. De 2019 para cá, a conta de luz dele, que era 300, hoje é 700. O celular dele custava X, agora tá mais caro. A água dele tá mais cara. Tudo dele aumentou demais. E o salário dele praticamente o mesmo. Só um reajuste, alguma coisa assim. Então, assim, esse cara agora tá se endividando não por uma má gestão, porque assim, ele estava acostumado a ter aquela vida ali e estava conseguindo ter. Aí agora ele não tem mais. O que esse cara deve fazer? Tem um perigo aí. Vê se eu entendi certo. Você pegou uma pessoa que ganha 3 mil e tem as despesas de 3 mil, é isso? Não. Digamos, ele ganha 5 mil e tem despesa de 3 mil. Na teoria tá até sobrando 2 mil, que ele faz uma coisa ou outra, ou faz uma viagem, gasta, não sobra exatamente 2 mil por mês, mas ele consegue pagar as contas dele, vive, ainda tem um xizinho lá guardado e tal. Só que é um X guardado que não é tanto, porque não tem tanta sobra, e não teve tanto tempo assim até começarem a acontecer os problemas, né? A gente tem que colocar prioridade, tá? Na hora que eu vou montar o meu orçamento, primeiro eu preciso garantir a sobrevivência da minha família. Então eu vou pensar exatamente nessas contas que tem a ver com a sobrevivência, alimentação, moradia. Então ele vai começar a montar seu orçamento por aí, tá? Aluguel ou financiamento da casa, você vai começar a montar teu orçamento por aí. Em seguida, você vai começar a listar algumas dívidas que você tenha que tenham bem em garantia, tem um bem. Você pode perder esse bem. Por exemplo, condomínio. Você não pode deixar de pagar o condomínio, né? Você corre o risco de perder o imóvel. É claro que sempre tem um processo, né? E sempre tem a oportunidade dela conseguir arcar com essa despesa. Aí depois você começa a pensar naquelas que têm os juros mais altos. E a gente faz ao contrário. Então, numa situação como essa, um exemplo que você deu, a pessoa geralmente vai pagar logo aquela que ela tem juros mais caros. Ela se preocupa logo com o cartão de crédito. Ela quita lá a fatura do cartão por causa dos juros, não quita o aluguel, não paga a casa, não faz a compra, não paga a água, não paga a luz. Eu já vi inúmeros casos assim. Então, assim, essa pessoa tem que estabelecer prioridade. E a primeira prioridade tem que ser a sobrevivência. Entendeu? Por último, aí a gente fala aquelas dívidas de cunho moral. Avon, aí aquele dinheiro que pegou emprestado com o pai. Aí você, não, eu vou pagar, tá? Eu vou pagar. Mas você não pode deixar de pagar. Tem que pagar? Tem que pagar. Eita. Tem que pagar. Com juros não, Com a né? tia-avó, tem que pagar. Com juros não, né? Aí negocia. Mas assim, a prioridade tem que ser a sobrevivência. Porque se você não garantir a sobrevivência da sua família, você não faz mais nada. Entendeu? Então, nesse caso, sim. E aí vai reduzindo as outras coisas, as coisas que você considera supérfluo. É claro, gente, que o supérfluo para um não vai ser o supérfluo para outro. Fala para uma moça, para uma mulher que está acostumada toda sexta-feira fazer aquela escova, a unha, a sobrancelha, tudo, em todas as sextas-feiras, de que aquilo é supérfluo, para ela não é. Entendeu? Então a gente tem que conversar de outra forma. Não tem como reduzir? E aí tem 3 palavrinhas mágicas, né? Reduzir, substituir e cortar. Então, esse aí, desse caso que você falou. Vamos sentar a família toda, tá? Porque essa não pode ser uma decisão única, tem que ser a família toda. Aqueles que tenham condição de opinar, claro. E que a gente pode reduzir. Tá? Vamos reduzir Hélio, meu marido, ele acaba com a nossa vida quando dá conta de luz. Tô com frio, desculpa, eu tô meio gaga. Ah, tá com frio? Pô, Bia, bota aí pra parar. Mas pode depois que eu tô meio tá travando assim de frio. Ele, por exemplo, a gente tá no cômodo, largou a luz acesa, tá ele no nosso ouvido. Foi pro outro cômodo, a luz tá acesa, tá ele no nosso ouvido. Ele é assim. Então, você reduzir o seu consumo de energia elétrica. Em casa, minha esposa parece que tem medo de escuro. Eu. Que ela deixa o caminho todo aceso, que é pra depois ela voltar, tá ligado? Fala Sabe mais alto. Fala mais alto. Ah, mas ela tá ouvindo. Ela tá ali, ó. Hoje ela tá aqui. Aí você começa vendo o que você pode reduzir. Então, por exemplo, o consumo de energia elétrica, o consumo de água, aquele banho quente de 20 minutos, Sabe uma coisa reduzir. Sabe uma coisa que eu aprendi a fazer? Eu aprendi a calcular quanto gasta cada aparelho.
E aí eu infernizei a vida da galera aqui em casa. Imagina. Botei hora de ar-condicionado, tantas horas. Eu fui comprar ventilador agora, eu fiquei rodando igual um louco nas lojas, olhando atrás na lateral. Aquele ventiladorzinho, né, de mesa, né? A economia. Porque eles têm... Não, é assim, você vê dois, um por R$140 e um por 150. Aí você vê o de 140, pô, tá R$10 mais barato, é até mais bonitinho, vou levar esse. Aí tu vira atrás. Aí um tem lá, o de 150 é 1,3 kWh por mês e tal lá. Aí você vê o outro, 3,5. Ou seja, o troço gasta 3 vezes mais ligado. Caraca. E aí você, por causa de R$10, vai botar um aparelho 3 vezes mais Isso gastador reduzir, na sua casa. entendeu? Você vai reduzir água, reduzir o consumo da água. Agora, substituir. Gente, nós somos um país onde as pessoas passam muita necessidade ainda. Então, eu acho muito covarde a gente falar em substituir arroz, feijão. Isso não dá. Mesmo estando caro, as pessoas precisam consumir a base da nossa alimentação. Mas, de repente, a gente pode substituir marcas. Eu substituí uma época aqui arroz, feijão por pizza. Ah, meu filho. Fui muito Sério? feliz. Fui muito feliz. Foi uma época muito feliz, né? Mas tô tentando perder o peso até hoje. Você pode... O arroz, feijão, por exemplo, esses itens básicos, né? A gente às vezes não tem como realmente trocar, reduzir, a gente precisa. Mas a gente pode substituir outros itens. Uma marca de sabão em pó, por exemplo, de sabão líquido, um detergente no mercado, a gente pode fazer as substituições. OMB conhece? OMB não. Essa marca, não conhece? Não. Pô, gigantesca, tá em Qual todo... É o mais barato. Boa. É muito boa essa Você vai marca. substituindo. O café que não dá pra substituir, né? Porque todos eles estão no mesmo valor. Não, tá tudo 17. Nivelaram ali o café e pior que Até o e ruim vai tá dizer pra 17. mim que eu não posso mais beber café. Aí tu me mata. Não, eu também não É igual bebo tirar a café. cerveja do Hugo. Eu fico sem café. Pelo menos 2 vezes Eu ao não dia. sei quem é pior, Rafael com café ou com a cerveja. Eu falo pro Hugo, pelo menos no café da manhã, tira a cerveja, vai dar uma economia Pra dar boa. também, assim, Mas não. Pior que lá em casa, toda vez que tem que cortar gasto, tem que cortar cerveja. Eu falei, cara, mas é a única coisa que eu gasto dinheiro e o resto. Ninguém quer ficar com a sobrancelha peluda lá em casa, né? Mas cortar cerveja. Não, eu tô te falando, cada um vai ter seu parâmetro daquilo que é supérfluo. Por isso tem que ter Vai conversa. pilotar o seu próprio navio pra você reclamar, tá? Na verdade, falou o que faz a sobrancelha da casa, né? Mas eu faço permuta igual o João. Então tá bom. Ai, João. E o último passo seria cortar. Aí sim, já reduzimos, já substituímos o que a gente pode cortar. Entendeu? O que ele realmente a gente não vai morrer se fica sem. Uma TV por assinatura. Gente, eu vejo pessoas que têm 4, 5 e tá R$10. Tá R$10, tá 10. Quando vê, tá pagando R$60 só de TV por assinatura. Às vezes dá pra ficar por 1, 2 meses com uma assinatura só. Como é que é quando a pessoa, no caso de uma demissão, como é que é essa projeção? Como é que você trabalharia no caso de uma pessoa demitida? Então, como eu te falei, aquela sequência mesmo. Primeiro, essa pessoa tem que dar prioridade às despesas de casa, tá? A de sobrevivência. Não sair arvoradamente, saindo pagando tudo, porque essa pessoa precisa ter paz por pelo menos 4, 6 meses para refazer a vida, procurar emprego. E aí, eu queria falar uma coisa que você disse, mas talvez você não tenha noção. Você fez uma reserva de emergência. E isso é fundamental. É aquele exemplo que a gente estava conversando anteriormente, eu ia falar da gerar renda extra, que é uma alternativa para a pessoa que está passando aperto, tem que fazer uma renda extra. E todo mês também guardar esse dinheiro para a reserva de emergência. Ela deve ser em torno de 6 vezes as suas despesas básicas. Caramba, mas você disse em torno de 6 mil. 6 vezes 6, 36 mil. Não é todo mundo que vai ter 36 mil, né? Então a pessoa entra em pânico. Então, mas ela nem que seja 3 meses, 2 meses, alguma coisa você tem que ter para voltar a raciocinar. Agora, se você já está na situação de dificuldade, é prioridade. E a prioridade é as despesas de sobrevivência. Larga cartão para lá, desculpa, mas isso não é incentivo à inadimplência, tá? Não é incentivo à inadimplência. Mas você precisa garantir a sobrevivência da tua família. Conforme a pessoa vai se tornando inadimplente, o banco é obrigado a fazer uma provisão. Entendeu? Por isso que chega uma hora que o banco fala assim, filho, toma aqui, vamos resolver isso. Porque ele vai ter que chegar uma hora que vai fazer 100% de provisão em cima do que você está devendo. Por isso que chega uma hora que acontece isso. Tá? Mas eu queria ressaltar uma coisa aqui. Quem tem dívidas tem direitos, tá? Um direito, por exemplo, você não pode receber uma cobrança ameaçadora, vexatória.
Você pode observar, antigamente, eu lembro de vizinho falando assim, ó, ligaram pra cá, o banco tal, dizendo que você tá devendo. Isso não pode mais acontecer. O banco ainda tem o direito de te cobrar. O banco parou de ser fofoqueiro. Mas ele tem o direito de te cobrar. O que ele não pode é fazer isso de maneira que que seja um constrangimento. Essas pessoas acham que estão devendo, tem que ouvir mesmo. E não é bem assim. Eles ligando 8 vezes no dia não constrangem, Eles podem te cobrar. Podem te cobrar. O que eles não podem te ameaçar, tá no Código de Defesa do Consumidor. Eles não podem te cobrar, não podem te ameaçar, não pode te constranger na cobrança. Tanto que quando alguém liga, pede pro fulano de tal me retornar, por favor. Ele já não diz qual é o assunto, não diz quanto é. Antigamente a gente sabia que a pessoa estava devendo, né? Agora empresa. A gente fica curioso, né? Agora a gente tem que perguntar, né? Fala, A gente irmão, tem que... pago R$5. Me conta aí. Né? É Então, dívida, assim, e a gente acha que não tem. Tem sim, tem direitos sim. Nessa época que eu contei pra vocês que a gente passou por endividamento, nós passamos por cobrança vexatória. Eu tava grávida do meu filho, eu chorei no telefone, a mulher falando besteira pra mim. Porque o banco que a gente devia, ele vendeu, ele tem esse direito também de vender a dívida pra outra, pra alguém que te cobre. E eles têm o direito de cobrar, isso não tá errado. Aqueles de São Paulo que te ligam dia e noite, geralmente são empresas... E isso faz mal a muitas pessoas. Por isso que as pessoas vão entrando em pânico, em desespero, e elas vão buscando caminhos, e elas vão se endividando mais. Entendeu? Elas estão preocupadas com score, estão preocupadas com cadastro positivo, estão preocupadas com um monte de coisas, não querem realmente sujar o nome, porque, gente, brasileiro é muita gente ainda honesta, é muito trabalhador, eles lutam muito, a gente luta muito, então tem muita gente que não quer sujar o nome, que é como se fosse uma falta de honra, né? Uma desonra. Então a pessoa vai se endividando cada vez mais. E depois que surge o nome também pra recuperar o score é um sacrifício, irmão.